Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, Centro Histórico de São Paulo. A Bolsa, o prédio da Bolsa, como sempre. Olha, aí de acordo com o marketing ficou combinado que até o final do ano eu vou repetir uma coisa que não é falta de assunto. É que o programa que você vai assistir agora, pelo SBA, pela TV Canal do Boi, a partir da semana que vem ele fica à sua disposição na página do programa no YouTube. O nome da página é o mesmo do programa, Programa Mercado Futuro. E aí lá você pode ver quantas vezes quiser, tirar dúvidas, enfim. Basta que você tenha acesso à internet. Estando no YouTube, você aproveita e vai no meu outro canal. Eu tenho 2 canais no YouTube, por falta de um. É o Direto da Bolsa. O programa, como você sabe, tem quase meia hora de duração. E no Direto da Bolsa são comentários mais curtos. Notícias, análises, mercado financeiro, agrícola, política, etc. Então é isso. Não assistiu? Vai na internet, no YouTube, você tem como ver sem nenhum problema. Pode fazer o link, pode fazer o que você quiser. Bem, a antiga safrinha, porque hoje já não é mais safrinha, né? Nós estamos produzindo mais milho na safra que eu chamo de safra de inverno, do que na safra de verão. A safra de verão foi plantada agora em setembro, colhe começo de janeiro, fevereiro, março, depende da região e do tipo de semente. E a safrinha é plantada no chamado inverno. Então, em algumas regiões, tem problemas de clima, problemas de seca, né, de estiagem. Os riscos são muito maiores na safrinha brasileira. Mas hoje nós vamos conhecer aqui uma solução, porque o homem é muito criativo, né? Ele sempre arruma uma saída. E o Brasil, esse país esplêndido, tem gente que está fazendo aí 3 safras por ano, vocês imaginam o que é. Sempre tem uma ideia. Quem vai contar isso e outras coisas para mim e para vocês é o conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, engenheiro agrônomo, exalquiano e fazendeiro. Trata-se do Zé de Sampaio Góes, José de Sampaio Góes. Zé, muito boa tarde, muito obrigado. Então, o que você inventou? Porque eu sempre uso o teu exemplo aqui, que nós podemos até falar hoje de novo, sim, da história que se aproveitou áreas, os cantos da fazenda, plantou flor para trazer abelha, que é uma metodologia Sampaio-Goiana. É isso, né? aí, é isso aí. E agora você está me falando do negócio da safrinha. O que você aprontou lá? Então, nós estamos na região central do estado de São Paulo. Então, é uma região meio transitória, vamos dizer, já com dificuldades para fazer safrinha. Diferente do Vale do Paranapanema, que é uma região do estado de São Paulo que acompanha mais o regime de chuvas do Paraná, Mato Grosso do Sul, e que é uma região mais tranquila para se fazer safrinha. Porque a gente, então, na nossa região, a própria safra de verão, a gente não consegue semear muito cedo. Na minha região, normalmente a gente pensa em safra de verão a partir da segunda quinzena de outubro. Então, a gente procura semear a safra de verão entre a segunda quinzena de outubro e primeira quinzena de novembro. É bem tardio. Nesse mês. Fazendo isso, a gente vai conseguir, e essa safra, no nosso caso, é inteirinha de soja. Daí, como as variedades de soja são de 105 a 120 dias, a gente começa a colher em fevereiro, vamos dizer, segunda quinzena de fevereiro e primeira de março, seria o tempo mais adequado para a gente conseguir fazer uma safrinha. Então, daí a gente planta milho nessa área. E o que passar desse período já vai ficando cada vez mais problemático sobre o aspecto de safrinha, e eu fui começando a trabalhar com milheto. Primeiro objetivando a simples safra de verão. Não pensava no milheto, vamos dizer, propriamente como uma cultura, mas sim como uma cobertura de inverno para as lavouras, e ele dava uma cama excelente. Ele dá um receptáculo muito bom para a cultura da soja subsequente no verão seguinte.
Mas acontece que nós estamos trabalhando com milheto, apesar de ser milheto forrageiro, mas trabalhando bem, e esse ano ele estava tão bonito que eu consegui colher sobre o aspecto de grãos também e consegui fazer mercado para ele. Agora, vamos dizer, eu fiquei seduzido pelo milheto, que é uma cultura muito interessante, e fui atrás de variedades de milheto já selecionada para grãos, o que sem dúvida alguma vai aumentar a minha produtividade no caso do milheto. Milheto granífero. Granífero, então. Qual é a diferença de milho e milheto? O milheto também, o milheto é uma planta da família das gramíneas, parente do sorgo, parente do milho, e ele é menos exigente em água do que o milho e mesmo do que o sorgo. Ele é menos produtivo, vamos dizer, do que se você tiver sucesso numa lavoura de milho safrinha, o tempo correr mais ou menos bem, você vai colher mais quilos por hectare do que milheto. Só que o milheto, apesar de ser menos produtivo, ele tem um valor proteico superior ao do milho, ele é muito bom, e ele tem os famosos antioxidantes, o ômega 3, então para quem produz ovos orgânicos e tudo, vamos dizer, são pessoas que ficam seduzidas a querer comprar o seu milheto para formular ração. Ele entra na formulação dessas rações orgânicas para granjas que já estão evoluindo no mercado. E como ele é menos exigente do que o milho, é uma cultura muito mais barata do que o milho. Então, vamos dizer, no frigir dos ovos, se você trabalhar muito bem com esse milheto e plantar milhetos graníferos que já foram selecionados para a produção de grãos, você vai ter sucesso, vamos dizer, mais fácil na safrinha com o milheto do que com o milho. Porque ele resiste mais a clima. Você falou que a raiz dele vai a raiz dele vai a 3 metros de profundidade. Ele vai procurar água. Por isso, vai procurar água. E é uma raiz tremendamente volumosa. Então, ele faz um trabalho de aração, entre aspas, que a gente fala, a aração feita pelas próprias culturas, e a reciclagem. Ele traz elementos nutritivos que estão já lá embaixo, que já sofreram percolação e desceram para o solo, ele traz de novo, ele aflora com esses nutrientes para que a cultura da soja possa aproveitá-los. Ele faz uma reciclagem de nutrientes, portanto, muito interessante, faz uma aeração e uma desadensamento do solo muito interessante. É uma cultura muito boa. E produz, mesmo sendo granífero, ele produz uma quantidade de massa boa e deixa uma palhada muito boa para receber a soja no verão. Protege a terra. Protege a terra, cobre muito bem. É claro que menos do que se você objetivar e plantar um milheto forrageiro. Tem milhetos forrageiros que atingem a altura de 4 metros, vamos dizer, produz uma quantidade enorme de forragem, não é? Então você pode usar milheto pensando também na pecuária de inverno. Existe milheto selecionado para ser pastorado no inverno, existe milheto para silagem e existe milheto granífero que é anão, para você ter mais segurança na colheita, porque esse meu milheto, ele estava muito alto, eu fiquei com medo esse ano. Falei, nossa, se der uma chuvarada ou um vento muito forte, eu vou ter problema na colheita. Graças a Deus, vamos dizer, eu escapei dessas coisas. Mas não era um milheto indicado para essa colheita de grãos que eu fiz. Nós vamos continuar falando de milheto. O único comentário que eu posso fazer, já que o milheto é usado para a produção de frango, de ovos orgânicos não transgênicos, né? Você, e isso, o Natureba, está cada dia mais crescendo o mercado para produtos muito naturais. Interessante. Só posso dizer que você está chique no último. Muito obrigado. Vamos ao intervalinho, eu converso com o conselheiro da Rural, engenheiro agrônomo e fazendeiro José de Sampaio Góes. Até já. Vocês assistem o programa Mercado Futuro.
Eu falo aqui do estúdio da B3, o meu entrevistado é fazendeiro, agrônomo, conselheiro da Rural Brasileira, da Sociedade Rural Brasileira, José de Sampaio Góes. Está falando aqui uma prática que ele está fazendo na propriedade dele, me parece muito interessante. Eu acho que você vai gostar do que já ouviu e do que vai ouvir. Como é que é o milheto? É espiga também? Então, Não. ele tem uma panícula, Panicum máximo é o capim colonião, ele é parente do colonião. Ah, é pânico. Ele é um pânico também. E acontece que nas variedades graníferas, essa panícula foi sendo selecionada e produz uma quantidade bem... Lembra uma taboa, lembra da taboa? Sim. Só que as variedades graníferas têm grãos maiores do que as forrageiras. Entendi. E além de ter uma panícula mais expressiva e de serem mais anãs do que as forrageiras, né? Mas ele é um pânico, ele então é um capinzão, tá certo? Esse milheto. Ele não dá espiga, tá certo? Que nem o milho que dá espiga. É uma flor quase, que nem taboa. É uma inflorescência, é um conjunto de flores juntas que produzem, são polinizadas e produzem esses grãos aí. Então, mais uma vez, o valor das nossas abelhas lá, que, vamos dizer, eu estou muito feliz, que outro dia foi um fazendeiro que é pecuarista, foi me visitar e ele reparou que tudo quanto é beirada minha de cerca, tudo, tem árvores. Ele falou, Zé, como é que você consegue? Eu plantei, o gado foi lá, comeu tudo as minhas árvores, vamos dizer, através da cerca. Eu falei, não, dá trabalho. Daí eu mostrei para ele, cheguei e falei, ó, repara o que tem atrás de cada uma dessas mudas. Se a cerca tem 4 fios, naquele lugar tem 8. Então, num segmento, para o gado não conseguir enfiar a cabeça, senão realmente o gado fica Mas eles comem quando ela é mudinha. Quando é mudinha, por isso que você tem que ter trabalho para formar as árvores, não é fácil formar as árvores, né? Além do que, quando eu planto, é a mesma coisa que plantar café, você tem que ter tanque para molhar elas, porque é difícil, é claro que a gente planta na estação do verão, mas mesmo sendo no verão, entre uma chuva e outra, elas não aguentariam sem receber água, né? Dá trabalho, você tem que tratar delas. Agora, mas as abelhas agradecem depois. Claro, e a colheita é a mesma máquina de milho? A mesma colhedeira que colhe o soja, colhe o milho, colhe o sorgo, colhe o milheto. Agora, é o seguinte, eu colhi milheto dentro de uma variedade não granífera. É muito duro, porque se a lavoura está muito boa, você pode colher alto, então você não engole uma quantidade de material muito grande. Mas a minha lavoura, ela tinha saído, vamos dizer, meio desigual. Ou seja, quando eu plantei o milheto, saiu uma parte, nasceu, e outra parte não nasceu, a terra não estava muito molhada, foi nascer depois que choveu. Então eu tinha que colher um pouco mais baixo. Então a colhedeira tinha que ser boa, porque ela engoliu praticamente a lavoura inteira. A vantagem é que ela deixou tudo moído, ficou um monte uma serapilheira monstruosa. Agora, no granífero, isso já não vai ser assim, a colheita vai ser menos bruta, porque o granífero, como eu falei, ele é anão, e ele é mais forte, a haste que sustenta a panícula, tudo. Então nós vamos ter uma colheita menos, porque o pessoal acha estranho, tem dificuldade de colher o milheto, vamos dizer, sem dúvida alguma, porque tem que selecionar o granífero para ficar mais fácil. É curioso, porque o sorgo era tido, e tem, o Brasil acho que tem mais de 2 milhões de hectares plantado com sorgo. O sorgo tem forrageiro, granífero... Sacarínico. Sacarínico, inclusive, para produção de etanol. De etanol. E o milheto também tem tudo, milheto forrageiro e milheto... Por enquanto eu vi o milheto forrageiro e o granífero. O forrageiro e o de pastoreio. Não é, sacarínico eu não sei se tem, acho que não tem, entendeu? Eu não sei se tem. Se não tem, eles acabam inventando. Daí eu fui ver e eu colhi e fiquei com uma parte desse milheto, porque eu também faço ração para os meus animais. E fiz um fubá grosso
os animais comem muito bem, bovinos e equinos, vamos dizer, come-se fubá grosso muito bem. E aves e passarinho, diabo quanto, nossa, você pode jogar o bilhete feito milho, que eles comem tudo em grãozinho mesmo, vamos dizer. E a revoada de passarinho nas roças de milheto é enorme. A passarinhada adora o milheto. Eles estão gostando. Os periquitos gostavam do girassol, lembra? Os periquitos adoravam o girassol. E periquito ataca muito milho, né? Porque eles comem o danado do sem vergonha, dos psitacídeos em geral, né? Periquitos é assemelhado. Eles vão pelo começo da espiga, né? E ele vai devorando o milho no grão leitoso. Quando tá... Antes de tá pronto. Ele come macio. no macio, ele come no grão leitoso. E ataca também o sorgo. A tua relação com natureza, eu queria que você falasse um pouco. Você Sim. tem a história das abelhas. Por exemplo, um dia eu estava na tua fazenda, que era cana ainda. Sim. Aí a cana, quando corta, acho que as lebres saem tudo correndo. Sai né? tudo. E uns gaviões, você falou, tá atrás de lebre. Porque tem uma relação de... Nós temos a ave. Quando você, por exemplo, começa a trabalhar com grãos, a tendência, você já percebe que a avifauna, né? As aves aumentam muito na fazenda. E ao aumentar essas aves, aumentam os falconídeos, aumenta então a quantidade de gaviões que hoje tem nessa avifauna é muito grande. Tem o carcará, tem uma série de gaviões e falcões que, vamos dizer, a gente não notava isso tão grande antes. Tanto é que, por exemplo, eu tenho fotografias assim, da hora que a gente entra com a plantadeira. A plantadeira, vamos dizer, no caso nosso tem 20 hastes, subsoladora, planta 20 linhas. Eu tenho fotografia que você conta, tinha 132 carcarás andando atrás da colhedeira, vamos dizer, porque a colhedeira vai ciscando para eles e eles vão comendo esses insetos de solo e tudo mais, né? Quando fica um monte de... o fato do plantio direto na palha, vamos dizer, o solo, nós temos áreas lá desde 2007 sem nunca mais ter visto um arado, né? Graças a Deus, né? Nós estamos mantendo elas, vamos dizer, sem problemas de compactação, nós temos acompanhado tudo, só com plantio de plantas descompactantes. O milheto é um descompactante fantástico, né? E além de produzir toda essa serapilheira que fica protegendo a planta. A gente está conseguindo a produtividade da soja aumentando e nós estamos objetivando mais mesmo caprichar e trabalhar com a safrinha pensando em benefícios para a safra de verão, ou seja, para a safra verdadeira que é. As abelhas estão aumentando mesmo, vamos dizer, fantasticamente, vamos dizer. Nós temos bastante área já vegetada e as abelhas, vamos dizer, ficam nessas proteções assim de concentração de árvores e fizemos aquele estudo que eu já comentei com você aqui, que eu procurei ver épocas de florescimento das espécies vegetais a serem introduzidas na fazenda. Então eu tenho plantas em florescimento os 12 meses do ano, ou seja, tem um cardápio feito para as abelhas, porque as abelhas são caprichosas, elas atendem a planta que está na sua plenitude de florescimento, porque essa é a grande vantagem, né? Então o café entra na época da florada, as abelhas vão todas no cafezal. Senão elas ficavam levando o pólen do café para o eucalipto, para onde não adianta. Então, vamos dizer, elas trabalham, vamos dizer, com ciência, vamos dizer. São melhores que muitos são, melhores do que muito polinizador aí. Eu converso com o José de Sampaio Góes, consultor da Rural, fazendeiro, agrônomo formado na Exalc. E daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco. Vamos falar um pouco mais de abelha. Até já. Ok, estamos de volta. Eu falo aqui do Brasil, do estúdio da Brasil Bolsa Balcão. Um programa interessantíssimo, falando da experiência aí que o Zé está fazendo lá na propriedade dele. É José de Sampaio Góes.
agrônomo, fazendeiro e do conselho da Rural, do board da Rural. Eu disse antes do intervalo que a gente ia falar um pouquinho de abelha. Certo. A abelha, não sei, acho que todo mundo sabe, mas a abelha é o que faz a vida existir, né? Porque ela Exatamente. poliniza café. Ela poliniza importantes culturas, das culturas que nós utilizamos, né? A abelha é o mais importante polinizador delas, não é mesmo? Vamos dizer, poliniza plantas frutíferas, né? Vamos dizer. Não é só a abelha que faz isso, né, Zé? Não, não é. Tem morceguinho frugívoro. Tem morcego frugívoro e tem morcego que vai que nem beija-flor, assim, vamos dizer, diretamente influenciado pelo pólen e pela substância açucarada das plantas. Então, vamos dizer, esses animais também são importantes, não é mesmo? O curioso das várias coisas, das atividades do Zé, é o seguinte, uma vez teve uma enchente na cidade lá, e na fazenda do Zé, como ele cuida muito bem da terra, tem essa cobertura vegetal, curva de nível e tal, ele foi motivo até de uma reportagem. E as curvas de nível vazias. Eu estou tocando nesse assunto, porque está se falando muito do agro, da sustentabilidade, e você tem, inclusive, com teus empregados, você tem uma relação de muitos anos, sustentável, né? Vamos dizer, as propriedades nossas, vamos dizer, não usam mão de obra estacional, elas são feitas de uma maneira que eu tenha empregos 12 meses por ano. Inclusive o café que nós temos, a lavoura de café tem um tamanho na fazenda que ela abriga, por exemplo, ela dá trabalho para as esposas dos tratoristas, tá certo? Vamos dizer, ela tem o tamanho, vamos dizer, que eu preciso para fechar o uso da mão de obra e não propriamente, então vamos lá para... mas por que você não aumenta o café? Vamos dizer, o café está na exata dimensão do que nós precisamos. Hoje o principal negócio nosso é a produção de cereais de verão e de inverno, e o café a gente usa para fechar a ocupação da mão de obra e está de bom tamanho. Eu poderia chamar o que você faz lá de integração lavoura-pecuária? Tem tudo. É uma integração. Nós temos um pouco de pecuária em certas áreas, exatamente também para poder aproveitar produtos que a gente produz na fazenda e fechar o uso de umas áreas que a pecuária junto com... no caso da pecuária, nós estamos tentando fazer uma pecuária com pastos adensados sobre o aspecto de cobertura de árvores, né? Então eu tenho mantido, a gente tem permitido com que essas áreas de pasto, elas estão próximas às áreas de preservação permanente, então elas funcionam como uma extensão das APPs, não é? Até atingir áreas menos declivosas que a gente usa para cereais. Então as áreas de cereais não chegam muito longe, ficam mais afastadas dos recursos hídricos da fazenda, que são protegidos. Além das APPs, são protegidos depois por uma pecuária menos intensa, tá certo? Uma pecuária com pastos densamente cobertos de árvores. Eu não sei se é legal, mas eu também não vou dar o nome de ninguém. Teve aqui um pecuarista que foi para a Bahia, pecuária grande, e teve acho que 2 anos de seca. Tá. Mas ele falou que o gado não sofreu nada, porque soltou o gado na floresta, nas áreas de preservação. E o gado comia tudo lá, ficou gordo igual. Eu não sei se pode fazer isso, mas não, porque tem o seguinte, por exemplo, existe... eles gostam de sombra. E existe capins que vão bem à meia sombra. O sujeito precisa escolher de plantar capins que admitem esse pasto mais sombreado, tá certo? Mas é interessante, viu? E o fato de você adensar junto dos córregos, dos ribeirões, você adensar a floresta, faz com que praticamente... E daí eu tenho procurado plantar plantas que tenham fruto,
para cair dentro do rio os frutos e os peixes comer. Então eu tenho plantado, jambolão é um deles, principalmente em lugares onde se percebe que poderia ter problema do ribeirão em alguma curva, causar a derrubada de barranco. Se você plantar o jambolão admite até ficar meio numa área paludosa, sabe, meio de pântano. Ele ajuda a segurar a barranca dos rios, tudo, e ele produz intensamente fruto. Ah, mesmo, como é que é esse fruto? É um frutinho preto, vamos dizer, bem carnudo, vai tudo para dentro do rio. Para engordar o peixe. E os peixes comem tudo isso. Aliás, eu não sei quanto tempo tem de programa, mas outro dia eu estava vi na televisão. Amora também. Você sabe por que chama jabuticaba? Não deve saber. Não, jabuticaba. Jabuticaba é a fruta nacional, a fruta né? nacional. Então, é um nome indígena. Eu vi na TV. Que será que? Não é no Facebook nem nas redes. Na TV. Jabuticaba. Jabuti. É o jabuti. Né? O cágado. É. Né? E é indígena porque dizem que quando a gente só era índio, né, sozinho, quando as jabuticabeiras estavam querendo ter umas tuas pretas, tudo bonito, caule, o jabuti vinha lá e ficava perto da árvore. Sei. Esperando cair, porque ele não sobe em árvore. Ele não consegue pegar. E caba, segundo eu vi, né? Estou vendendo que eu vendi. É lugar. Então chama jabuticaba porque é o lugar do jabuti. Pode ficar. Você vê, e o jabuti, por exemplo, ele fica embaixo. Quem adora os psitacídeos, né? Os papagaios, e periquito adora jabuticaba. E eles vão e eles colhem, porque eles estão lá em cima. E eles jogam a jabuticaba só bicada. Então o jabuti come o que os psitacídeos jogam. Porque o psitacídeo é um sarro. Ele chega lá, dá uma mastigada e joga a jabuticaba inteira para baixo. Olha, eu vou te contar mais. A Dona Yara, que você conhece muito bem, adora jabuticaba. Tinha uma jabuticabeira lá no sítio, estava pretinha. Nós cobrimos com uma rede, né, transparente. Para proteger. Você acredita que o serelepe pulou por cima e comeu todas as jabuticabas? Conseguiu? A gente convive com a natureza. Eu tenho café porque eu tenho jacu, eu tenho três pés de café. Aí eu tenho lá. Essa convivência dá para acontecer, né, Zé? E aumentou muito. Porque você falou do jacu. Vamos dizer, eu não via jacu nos meus cafés, mas agora eu vejo, tá certo? A gente está aumentando muito. Não, eles vêm. Você uma vez escreveu um negócio legal, uma foto de um passarinho, alguma coisa que você postou. Você só não precisa de gaiola. Dá comida que eles vêm. Dá comida. Você vê, na minha sede nós pegamos bambu gigante e fizemos uns furos e pusemos então nas árvores. O canário da terra adora esse tipo de lugar para fazer ninho. Está com uma quantidade enorme de canário da terra. E eu aprendi com o Zé, agora nosso tempo acabou, já é por minha conta aqui agora. Sim. Eu aprendi com o Zé o seguinte, olha qual é o ensinamento. Para você que é da propriedade rural, você vai falar esse bobo da cidade, é isso mesmo. É isso. Mas eu aprendi com o Zé que o João de Barro, ele faz a casa do lado que tem abertura, é do lado que vai chover do outro lado. É isso aí. Ele é um clima-tempo, mais ou menos. Ele procura proteger da onde normalmente vem as chuvas naquele lugar. Então, se ele faz a casa com um buraquinho, a saída para cá, sinal que a chuva As chuvas que predominam é mais do lado de cá. Zé, é um prazer, como sempre, conversar com você. Belíssimo programa. Espero que os nossos amigos aí que estão em dúvida por que plantar entre a safra de verão uma safra e outra, vão se informar sobre o milheto. É isso aí. Que pelo que o Zé falou é muitíssimo interessante. E tem um mercado muito promissor. Tem mercado. O chique no último, é natureba. Natureba. Até a próxima então, Zé. Obrigadíssimo. Obrigado. Gente, é isso. Até o próximo programa. Obrigado pela atenção. Até lá.